Vamos seguir, né, Lara? Porque a gente recebeu a informação agora da assessoria do Partido Liberal de que, depois do despacho de Alexandre de Moraes, ficou decidido que Jair Bolsonaro não vai participar da coletiva prevista agora na Câmara dos Deputados com os outros deputados do PL. Então, ele está nessa reunião, a coletiva está prevista agora para 4 horas, mas Jair Bolsonaro não vai participar, porque como a gente trouxe aqui no começo do programa, um novo despacho de Moraes proíbe que ele dê entrevistas em redes sociais de terceiros. Isso inclui transmissão e retransmissão de informações. Isso tudo devido às medidas que foram impostas a ele na última sexta-feira, em que a princípio seria apenas não publicar nas redes sociais dele, mas agora Alexandre de Moraes ampliou essa decisão com esse novo despacho. Ele não pode aparecer nem nas redes sociais de terceiros dando entrevistas. É claro, né? Coletiva de imprensa para a imprensa, muita imprensa online como a gente. Então, Jair Bolsonaro não pode aparecer, Lara. E aí a gente destaca um ponto, né, que a gente até já destacou no início do programa, que é o seguinte: na verdade, esse despacho não contém novas determinações, e o próprio Alexandre de Moraes deixa isso muito claro nas suas palavras. A gente destacou aqui quando ele diz obviamente no despacho, que significa que ele está passando uma mensagem de que não são novas regras, não são novos detalhes de uma determinação, e sim apenas a mesma determinação que ele agora está esclarecendo, muito provavelmente porque Bolsonaro, no final de semana, depois da determinação por parte do STF, já deu entrevistas a redes sociais de terceiros, a veículos de imprensa. Então ele não está fazendo, nesse novo despacho, colocando novas regras ali no processo. Ele está apenas reforçando uma coisa que ele próprio já tinha determinado. Segundo ele, é isso que ele está deixando muito claro. Exatamente, deixando mais claro. E agora, nessa reunião, eles estão debatendo a situação de Jair Bolsonaro e outras pautas consideradas necessárias para a votação urgente na Câmara. A Câmara está de recesso, mas os deputados do PL, na sexta-feira, decidiram se reunir hoje. Pediram, inclusive, para os deputados que estavam viajando adiantarem as passagens, para então eles resolverem este tema. E para conversar com a gente, eu vou chamar agora o nosso convidado, que é o cientista político Murilo Medeiros, que está aqui com a gente. Murilo, seja bem-vindo. Obrigada pela participação. E Murilo, a gente vê agora essa articulação do PL tentando resolver essa situação de Jair Bolsonaro de alguma forma. Eles convocaram essa reunião com urgência no fim de semana. Qual seria o sentimento do PL agora? Eles estão, vamos dizer, desesperados? Estão buscando uma alternativa? Existe alternativa também? Boa tarde, Gabriela, Lara. Prazer participar do programa. De fato, essa reunião do PL, essa convocação do PL junto aos seus parlamentares, é mais uma tentativa de mostrar uma mobilização da oposição na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Já com olhar para 2026. E com isso fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que tem sido o principal mantra da oposição desde a chegada de Lula ao poder. É fazer o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Então, em termos institucionais, devemos ter poucos resultados práticos. Agora, em termos de barulho, de ruído e de mobilização, a oposição vai utilizar essa estratégia para manter sua base unida, para manter a narrativa de que o Supremo Tribunal Federal busca interferir no jogo eleitoral, e o discurso de perseguição em torno de Jair Bolsonaro deve ser mantido. Toda essa questão do tarifaço de Trump, Gabriela e Lara, desnorteou um pouco o discurso da oposição, porque Bolsonaro foi eleito muito pelo discurso do patriotismo. Inclusive, a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, foi muito usada por seus apoiadores. E essa questão do tarifaço coloca os interesses nacionais, né, frente aos americanos,
em desvantagem. E isso acabou desnorteando, turvando um pouco o discurso da oposição. Mas a operação da Polícia Federal reacendeu novamente o ânimo dos apoiadores de Jair Bolsonaro para fazer o enfrentamento a Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, que tem sido esse mantra, essa bandeira da oposição desde o início da gestão do governo Lula. Agora, Murilo, esse novo despacho de Moraes, deixando claro que Bolsonaro não pode dar entrevistas em redes sociais, incluindo o YouTube, que, como a gente vinha falando aqui, é a casa de diversos veículos de comunicação, inclusive alguns veículos tradicionais, emissoras de TV, utilizam o YouTube para passar todo o seu conteúdo ao vivo. Então, isso significa que, além de não poder publicar nada em X, Instagram, Facebook, onde quer que seja, que são essas redes sociais que a gente pensa de imediato, ele também não pode dar entrevistas a diversos veículos de imprensa. Esse novo esclarecimento de Moraes, ele pode incendiar ainda mais esse discurso da oposição e aí fazer também com que a oposição, com que os bolsonaristas consigam mobilizar ainda mais os apoiadores de Jair Bolsonaro para, por exemplo, conseguir mobilizar nas ruas, né? Porque uma das pautas do PL nessa reunião de hoje é essa série de mobilizações que eles devem começar a fazer a partir de agora. Exato, Lara. O novo despacho do ministro Alexandre de Moraes deve dar um novo ânimo, deve reacender os ânimos da oposição na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele toca num ponto muito sensível à oposição, que é o discurso da liberdade de expressão, especialmente no campo da digital, das redes sociais. O Supremo recentemente julgou um caso relacionado ao marco legal da internet, né? E isso já causou uma certa polêmica, e esse novo despacho ele vem restringir ainda mais a comunicação, a divulgação das ideias e opinião do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso vai dar um novo ânimo, é um novo ingrediente que vai ajudar a mobilizar a oposição a fazer esse enfrentamento. Bolsonaro, não se fala em outra coisa no país, desde a operação da Polícia Federal, a não ser no futuro político e das consequências envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse fato certamente consegue aglutinar a oposição em torno de sua defesa. E, sobretudo agora, em relação às redes sociais, que é um ponto muito sensível na divulgação das ideias do ex-presidente e do todo, né, como a liberdade de expressão. Isso vai certamente ser um combustível a mais de mobilização da oposição. E isso deve ser refletido hoje na coletiva de imprensa dos parlamentares do PL. E Murilo, como o Moraes deixou claro, né, na palavra que a gente está aqui citando o tempo todo, obviamente, então ele realmente colocou esse despacho para deixar mais claro a decisão de sexta-feira. Mas Jair Bolsonaro já deu 2 entrevistas, já aparecendo nas redes sociais. Isso poderia reverter para as entrevistas que ele deu nesse fim de semana ou é a partir de agora? Qual seria a sua análise? A meu ver, é a partir de agora, porque ele trouxe um esclarecimento maior das medidas cautelares. Não à toa, o próprio ex-presidente já cancelou a sua participação na coletiva de imprensa, justamente para tomar esse cuidado. Até porque, caso ele descumpra flagrantemente as medidas cautelares, o próximo passo seria uma prisão preventiva do ex-presidente. Então, o próprio Partido Liberal, os seus apoiadores devem redobrar esse cuidado e como um todo, fazer um enfrentamento maior, sobretudo nesse campo da vitimização, né, em torno do ex-presidente, de que o Supremo Tribunal Federal, segundo narrativa da própria oposição, tende a interferir no processo eleitoral de 2026. Esse enfrentamento institucional
desde o tarifaço de Trump, tem as suas implicações jurídicas, porque esse é o 8º inquérito que Bolsonaro responde no Supremo Tribunal Federal. Isso pode agravar ainda mais sua situação e tirá-lo de vez da disputa presidencial, já que a oposição ainda nutria a expectativa de ser aprovada uma anistia, que cada vez mais remota essa chance. Tem suas implicações diplomáticas, porque a tensão com o governo americano deve aumentar ainda mais. A oposição, inclusive, já especula que o governo americano possa ampliar as medidas restritivas ao Brasil, inclusive com a expulsão de diplomatas do país, inclusive envolvendo satélites, né, americanos no país, restrições às instituições bancárias, financeiras no Brasil, enfim, além das medidas já anunciadas pelo governo americano, caso essa tensão se amplie nos próximos dias, as consequências para o Brasil ainda podem ser mais agravadas, né? O próprio presidente Trump pode ampliar as sanções. E, por fim, tem a questão política, porque todo esse cenário envolvendo Bolsonaro, tarifaço, Trump conseguiu antecipar a eleição de 2026 no Brasil. Tudo isso que estamos assistindo hoje já faz parte do calendário eleitoral de 2026. E a oposição agora, com essa decisão de Alexandre de Moraes, tenta agora ganhar visibilidade para fazer um enfrentamento público junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao governo do presidente Lula. Então, essa decisão reforça toda a linha de Jair Bolsonaro e de todos os apoiadores dele de que ele está sendo perseguido? Será que esse novo despacho reforça ainda mais isso? Sim, certamente, Gabriela. Essa vai ser a narrativa principal, o núcleo central da oposição. Que essa é mais uma medida, é mais um fato que Alexandre de Moraes vem para tolher a ação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse é o principal combustível da oposição hoje. Como eu ressaltei no início, com o tarifaço de Trump ficou um pouco desnorteada no discurso da sua base eleitoral. Não custa lembrar que um dos segmentos mais afetados pelo tarifaço de Trump é o agronegócio e a indústria, que foram 2 segmentos imprescindíveis para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a meu ver, é um grande erro estratégico da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, em sacrificar o país para tentar levar uma pauta de anistia ou para tentar salvar politicamente um determinado líder público. Porque, ao fim e ao cabo, prejudicar o país com vistas a um campo eleitoral, isso pode trazer consequências negativas, danos eleitorais para o seu grupo político. Onde Trump interviu, nos países como Austrália, Canadá, Alemanha, seus aliados foram afetados em termos eleitorais. Então a oposição precisa ter muita cautela, muito cuidado ao tratar desse caso envolvendo a ação do governo americano, porque toda essa consequência, toda essa ação do governo dos Estados Unidos pode se voltar contra a própria oposição em 2026, fazendo com que o próprio governo Lula, que estava muito mal de popularidade, com uma relação congressual muito frágil, conseguiu agora ganhar uma sobrevida. É claro que o jogo político é muito volátil. O próprio Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, pode ter, inclusive, um papel para tentar sustar ou suspender o tarifaço de Trump e ele conseguir uma projeção a nível nacional. Mas da forma do atual momento político do Brasil, tanto a oposição corre risco de ser afetada por esse cenário imposto pelo governo Trump, e o governo brasileiro, caso embarque esse discurso eleitoral, também pode ficar um pouco sem rumo.
né, caso caia na estratégia da própria oposição de partir para o embate eleitoral, já que essa deve ser a estratégia principal do PL a partir de agora, de elevar o enfrentamento junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, Murilo, você tocou, na verdade, em 2 pontos que eu queria comentar, né? O primeiro, 2026, esse jogo político que já está acontecendo, não desde agora, já há algum tempo, né, para se articular para 2026. E o outro ponto, Eduardo Bolsonaro. Mas vamos começar por Eduardo Bolsonaro. A gente estava ouvindo aqui há pouco um especialista em relações governamentais conversando com a gente, Danilo Neiva, e ele disse que acreditava que seria mais favorável para Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, que assim ele teria, primeiro, a chance de não ser preso, a segunda, de não perder o mandato, justamente por causa desse argumento de que se ele pisar no Brasil, ele vai ser preso e, portanto, ele precisa ficar nos Estados Unidos. E você ainda trouxe um outro ponto de que, continuando nos Estados Unidos, ele talvez ganhe uma força maior política aqui dentro do Brasil. Mas o que eu queria perguntar para você é se, diante desses pontos que mostram que é favorável para Eduardo que ele fique lá nos Estados Unidos, existe a possibilidade de que isso acabe se revertendo contra o pai dele, contra Jair Bolsonaro, que ficar lá nos Estados Unidos pode enviar uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, continua tentando articular com o governo americano uma pressão sobre o judiciário e sobre o legislativo brasileiro? Essa é uma boa pergunta, Lara, porque o deputado Eduardo Bolsonaro ele cometeu um erro estratégico nessa atuação de ser o principal porta-voz, o principal articulador junto ao governo americano dos interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, na verdade, esse inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes foi todo baseado em rede social. O próprio Eduardo Bolsonaro, com suas postagens nas redes sociais, deu os instrumentos legais para que o ministro Alexandre de Moraes abrisse o inquérito, com suas declarações públicas, de forma escancarada, de que estava articulando uma reação ao Brasil, às instituições, para, quer queira ou quer não, trazer a pauta da anistia, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele cometeu esse erro estratégico, teve suas consequências, né? O próprio inquérito é uma gravíssima consequência, ele está inclusive proibido de falar com o ex-presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele tem em mãos um instrumento que nenhum outro parlamentar tem hoje no Brasil. Com sua proximidade em relação ao grupo político de Trump, ele tem em mãos a capacidade de, por meio da articulação, tentar apaziguar, amenizar ou até mesmo suspender, adiar o tarifaço de Donald Trump. E isso poderia projetá-lo para 2026. Essa seria uma saída estratégica de parte dele para tentar amenizar o estrago que foi feito até agora, caso ele decida permanecer nos Estados Unidos. Agora, se a estratégia for de enfrentamento, da forma como ele tem feito até agora, isso poderá prejudicar não só o seu futuro político no Brasil, mas também as pretensões eleitorais do campo mais conservador no Brasil. Porque o discurso nacionalista de defesa da soberania nacional, dos interesses comerciais, não tem lado ideológico. O grupo mais afetado, inclusive, foram setores da sociedade que apoiaram o Jair Bolsonaro nas últimas eleições, como o agronegócio. Então, em termos estratégicos, o que o Brasil precisa agora é de uma diplomacia inteligente, de menos confronto e mais diálogo. E a oposição tem a faca e o queijo na mão porque tem a proximidade com o governo Trump. Se a oposição conseguir apaziguar, dar uma solução para esse problema do tarifaço que atinge a todos os brasileiros, isso pode ser uma carta na manga da oposição para 2026. Vamos conferir se essa vai ser realmente a estratégia ou se
eles vão partir para o enfrentamento, para o discurso mais radicalizado, que isso vai respingar em termos eleitorais, em danos eleitorais para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Murilo, até porque hoje o ministro Fernando Haddad, ele disse que a culpa, né, desse tarifaço foi por conta de toda a onda bolsonarista, palavras dele, justamente por conta dessa articulação com os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro ainda não tem uma determinação de como que vai reverter esse cenário, né, das tarifas. Faltam 10 dias para o dia 1º de agosto, então eles estão naquela corrida contra o tempo, reunião desde a semana passada e ainda sem resposta. Então, realmente, o governo brasileiro colocando a culpa em Jair Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro, a culpa na oposição por conta dessas tarifas, e sem conseguir ter uma resposta para reverter esse cenário, pode favorecer ainda mais a oposição nesse caso. Sim, sim. O governo brasileiro também está um pouco perdido de sua estratégia de diálogo com o governo americano, né? Como você bem ressaltou, Gabriel, na próxima sexta-feira se nada for resolvido, dia 1º de agosto, na verdade, as tarifas vão entrar em vigor. E até lá, o Itamaraty até agora não conseguiu construir um diálogo institucional com o governo americano. O presidente Lula pecou muito que, desde o início de sua gestão, ele não conseguiu construir um ponto de diálogo de relação pessoal com o presidente americano Donald Trump. Em política, você tem que conversar, inclusive, com quem você não gosta. Isso faz parte da diplomacia. E o governo brasileiro falhou muito nesse aspecto em não criar, em não antecipar essas pontes com o presidente americano. E a oposição agora tenta surfar nessa onda, porque tem em termos ideológicos, mais ligação com o Partido Republicano, não só com Trump, mas com todo o staff presidencial americano, como o secretário de Estado Marco Rubio. E isso pode reacender, pode reanimar a oposição em criar novas estratégias junto ao governo americano. Mas eu reforço aquilo que eu mencionei um pouco atrás. Tudo vai depender de qual solução vai ser enveredada por meio dessa proximidade com Trump. Porque pode ajudar a oposição, caso a oposição consiga uma solução que beneficie o Brasil, mas também pode ser um dano eleitoral sem precedentes, caso esse acirramento seja escalado nos próximos dias e o Brasil seja prejudicado com o tarifaço. Então, isso pode causar um dano eleitoral irreversível, não só para Jair Bolsonaro, mas para o seu conjunto de aliados, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, Murilo, falando sobre 2026, né, um tema que você já falou aí diversas vezes ao longo de suas respostas, a gente teve nesse período de tarifaço, de anúncio de tarifaço, de respostas do Brasil à medida que foi comunicada por Donald Trump, a gente teve algumas pesquisas que mostraram um aumento na popularidade do governo Lula em meio a todo esse cenário de taxação de 50% aos produtos exportados do Brasil, que foi anunciada por Trump. A Quest, por exemplo, é uma que eu lembro aqui de cabeça que mostrou um aumento na popularidade do governo Lula, né? E Lula vinha, de fato, lutando, né, contra essa queda na popularidade. A forma como ele lidou com isso, pelo que mostram as pesquisas, ajudou ele nessa visão que os eleitores têm de seu governo, né? Toda aquela história do o Pix é nosso, ou a gente não vai baixar a cabeça, a gente vai enfrentar o governo norte-americano, enfim. Só que agora, a atenção que estava voltada muito para o governo Lula, por causa de toda essa história, já mudou de direção, né? Agora está com o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora está com os bolsonaristas, com a oposição, com o Partido Liberal.
essas medidas que são contra Jair Bolsonaro podem ajudar a esquerda de alguma forma nesse cenário eleitoral, podem reforçar essa imagem de perseguidos, que pode dar força para um discurso, e até não só para um discurso, mas para que algum candidato da direita, que ainda não se sabe quem vai ser especificamente, porque ainda não surgiu um nome fixo, mas para que alguém surja diante disso e que comece a atrair a atenção para si, tirando a atenção de Lula? É incrível como a política ela muda de vento, né, em pouco tempo, né? E, de fato, o tarifaço de Trump conseguiu ressuscitar o governo Lula, que estava em declínio de popularidade, com baixa atração no parlamento, com indicadores econômicos frágeis. Inclusive, os nomes da oposição, os governadores, que são de centro-direita, já estavam se projetando a nível nacional como alternativa para 2026. Mas houve uma inversão agora com a decisão de Donald Trump, a decisão destrambelhada de Trump de intervir, de enfrentar o Brasil por meio de taxação, né? Taxação que vai prejudicar todos, né? Bolsonaristas, petistas, pessoal de centro, governo, oposição. Essa não é uma questão de direita e esquerda, de governo e oposição. É a defesa do interesse do Brasil. E o governo Lula, agora, se apega ao nacionalismo para tentar criar conexão com setores da sociedade que estavam desgarrados de sua gestão, como, por exemplo, o agronegócio, a classe média e o eleitorado moderado de centro, que em 2022 lhe apoiou por meio da Frente Ampla, e Geraldo Alckmin é a representação dessa Frente Ampla que entrou na sua gestão, como ocupando o cargo de vice-presidente da República. Os antigos eleitores do PSDB, que rejeitavam Bolsonaro, lhe apoiaram em 2022, mas ao longo do seu governo, Lula foi perdendo conexão, foi perdendo contato com essa parcela do eleitorado que lhe elegeu, né, por uma parcela mínima em 2022. E agora, com o tarifaço de Trump, ele tenta utilizar agora do discurso do nacionalismo, da soberania nacional, para tentar reverter aquilo que ele tinha perdido ao longo do seu governo, tentando colocar contra a parede a oposição, Jair Bolsonaro, que mantinha um discurso de patriotismo, mas por uma inversão de valores, parte do seu grupo declarando apoio às ações de Trump. Isso acabou criando uma contradição na própria oposição. E Lula tenta surfar nesse cenário para tentar reverter prejuízos, não só em termos de sua popularidade, mas também eleitorais, pensando para 2026. Né? Ou seja, em menos de 2 semanas, o presidente da República, Lula, que estava perdendo tração eleitoral, conseguiu ressurgir das cinzas e agora tem ditado o rumo do discurso eleitoral na defesa da soberania nacional, conseguindo inclusive emparedar a oposição, que ficou numa saia justa tremenda, né, com a decisão de Trump. Vamos ver agora o desfecho final disso. A oposição, por sua proximidade com Trump, tem capacidade de reverter, mas, sem dúvida alguma, hoje vive uma saia justa. Né? Inclusive, membros do PL, de partidos aliados, batendo cabeça, brigando publicamente. Não à toa, o próprio Eduardo Bolsonaro brigando publicamente com o governador de São Paulo. Todo esse tarifaço de Trump dividiu a direita brasileira ainda mais. Agora, Murilo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, falamos, né, sobre esse cenário de 2026, você acabou de responder, essa força que Lula ganhou, agora essa tensão que a direita está ganhando, que a direita bolsonarista mais especificamente, né? Temos alguns nomes aí que podem surgir
Tarcísio de Freitas, por exemplo, né? E surgir, eu digo, que fossem apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a gente tem Romeu Zema, Ratinho Júnior, enfim, alguns nomes que são da direita, que são até, de certa forma, aliados de Bolsonaro, mas que a gente sabe que é muito difícil que sejam realmente apoiados, sejam o escolhido para ser o apoiado por Jair Bolsonaro. Então a gente tem alguns nomes aí nesse cenário, de fato, de apoio de Bolsonaro, que poderiam ser Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Michele Bolsonaro, a sua esposa. A gente tem, talvez, Flávio Bolsonaro, filho dele, senador. E tem, como a gente já comentou aqui, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, também filho dele. Desses nomes, quem você acha, vendo o cenário que a gente tem atualmente, que poderia ter mais força para disputar uma eleição em 2026 contra Lula, que é um nome muito forte que venceu Jair Bolsonaro no poder, né? O jogo ainda está muito em aberto para 2026. No campo da esquerda, o nome é do presidente atual, Lula, né? Que a esquerda não conseguiu preparar o terreno para um outro candidato. E Lula carrega consigo a fadiga de material, o desgaste de imagem, mas que por falta de alternativa a esquerda deverá apostar mais uma vez nele. Agora, no campo mais conservador, da oposição mais à direita, há uma divisão, há uma fragmentação com nomes que são mais próximos à família Bolsonaro e, de outro lado, que governadores de perfil mais moderado, como Ratinho Júnior do Paraná, Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ronaldo Caiado de Goiás, tentando se projetar. Mas na oposição, quer queira ou quer não, o potencial candidato mais à direita necessariamente vai precisar ter o apoio de Jair Bolsonaro para chegar ao segundo turno. E hoje o nome mais viável, com maior força eleitoral, até aqui demonstrado nas pesquisas, é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que até aqui tem demonstrado lealdade ao ex-presidente Bolsonaro, mas também ele está umbilicalmente ligado a Bolsonaro. Se Bolsonaro perder muito terreno daqui para 2026, as pretensões eleitorais de Tarcísio a nível nacional também devem ser achatadas, diminuídas. Então, todos esses pré-candidatos à direita, e pelo que os números revelam hoje, Tarcísio é o que tem maior potencial eleitoral de derrotar Lula no segundo turno, todos eles dependem hoje de Jair Bolsonaro. Porque, por mais que Jair Bolsonaro não esteja na eleição, disputando o mandato eletivo, ele consegue influenciar muitos votos. Cerca de 30% do eleitorado ainda depositam em Jair Bolsonaro a sua fidelidade, né? Então, certamente vão votar em quem Bolsonaro apoiar. E tudo vai depender do apoio de Jair Bolsonaro, para esse nome mais à direita ganhar tração em 2026. Murilo Medeiros, muito obrigada. A Lara teve um probleminha técnico aqui, mas está agradecendo também. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.